Bom dia, pessoal. Nós vamos dar sequência ao estudo da norma jurídica. Eu só queria aí que qualquer dúvida que vocês tiverem com relação à matéria, uma matéria muito nova para vocês, então qualquer dúvida que vocês tiveram, assim como vocês tiveram em relação à tarefa avaliativa, que a gente até diminuiu o ritmo, foi com calma, postei mais material, já recebi algumas respostas muito boas aí quanto à tarefa. Então vamos com calma. O objetivo aí é vocês aprenderem, não ficar jogando cada vez mais matéria para vocês. Então vamos com calma, vamos aprender a matéria e não aí a quantidade. O importante aí vai ser a qualidade do nosso estudo. Vamos dar sequência lá ao estudo da norma jurídica para a gente analisar hoje validade, eficácia, exigência e força da norma jurídica. O que a gente já viu aula passada? Vimos as características da norma jurídica. Falamos que ela é geral, abstrata, imperativa, coercitiva. Mas a partir de quando que essa norma vai se tornar vigente? Quando que essa norma vai se tornar obrigatória para todos nós? Primeiro, nós temos que entender aí o que é validade. Validade é um conceito geral, então entender esse conceito geral para depois entendermos as espécies desse conceito geral, vigência, eficácia da norma. Pois bem, essa validade da norma, esse conceito geral, vai poder ser analisado sobre dois enfoques. Primeiro deles que está lá no material para vocês, enfoque formal ou técnico jurídico. O enfoque formal ou a validade formal da norma significa a vigência dessa norma, isto é, a força vinculante. Quando que essa norma vai se tornar obrigatória? O que torna o enunciado, aquela matéria que versa a norma, obrigatória para todos nós. E um segundo aspecto, um segundo enfoque, o chamado enfoque fático. O enfoque fático significa a eficácia dessa norma. Eficácia está relacionada à adesão social da norma. Como a coletividade enfrenta aquela norma? Ela é cumprida por toda a população? Então, quanto à vigência, nós temos os aspectos formais de validade da norma. Quanto à eficácia, nós temos os aspectos de validade da norma, adesão social da norma, recepção daquela norma por toda a sociedade. A sociedade cumpre o que diz aquela norma. Para que a norma seja vigente, então estamos falando dos aspectos formais da norma, validade formal, alguns requisitos têm que ser observados. Primeiro deles, acompanha lá no material, ela deve ser elaborada por um órgão competente. No nosso ordenamento, a gente já falou isso, as leis provêm do Estado. Lá naquele material que eu passei para vocês, é função do legislativo, vereadores, deputados estaduais, deputados federais, senadores, a elaboração das normas. Mas assim como o legislativo, o executivo, presidente da República, governadores, prefeitos, também vão poder elaborar normas. Recentíssimo agora, a gente teve um decreto aí pelo prefeito de Juiz de Fora ordenando a partir de segunda-feira o uso de máscaras em toda a cidade. É um dos primeiros elementos aí da validade formal. Tem que ser elaborada então pelo órgão competente. Mas além de ser elaborada pelo órgão competente, segundo requisito, esse órgão competente deve ter competência para poder elaborar a norma. Ou seja, aquele órgão pode elaborar a norma, a matéria específica que versa sobre aquela norma. É pertinente para aquele órgão elaborar norma sobre aquele conteúdo, sobre aquela matéria específica. A gente não vai detalhar competência agora, mas só para vocês já terem o gostinho, lá nos artigos 22
e 24 da Constituição estão elencadas lá matérias específicas, competência legislativa, sobre quais conteúdos podem versar as nossas leis. E lá vão estar as competências dos estados, dos municípios. Então, se nós falamos que há um decreto obrigando o uso de máscara na nossa cidade, está lá na Constituição a competência dos entes, estados, municípios, para legislar sobre saúde, sobre o conteúdo, sobre matéria saúde. Além do órgão competente, além desse órgão ter competência, poder legislar sobre determinado assunto, alguns procedimentos devem ser observados também para a produção da norma. Lembra que nós já falamos de leis complementares, que existem leis delegadas, que existem medidas provisórias, emendas constitucionais. Para cada uma dessas leis, a gente vai ter um procedimento específico para a elaboração da norma. Por exemplo, emenda constitucional. Para modificar a nossa Constituição Federal, é preciso que as duas casas legislativas que nós temos, Câmara dos Deputados, Senado Federal, se reúnam e através lá de um número determinado de parlamentares presentes naquela reunião, eles vão decidir, eles vão votar se a Constituição pode ou não ser emendada. Então, são requisitos para vigência ou validade formal da norma, ser elaborada pelo órgão competente. O órgão competente tem que poder falar, versar sobre a matéria, sobre o assunto que virá expresso na norma, e aí cada órgão vai ter a sua competência, o assunto que vai poder versar, previsto lá na Constituição Federal, respeito aos requisitos exigidos aí para a produção de cada uma das leis. Então, lá dentro de constitucional é que vai estar detalhadamente como é o procedimento, os requisitos, quantos parlamentares eu preciso para modificar a Constituição, por exemplo. E aí vamos fechar esse bloco com o posicionamento lá da Maria Helena Diniz. Ela vai falar: vigente é a norma emanada do poder competente com obediência aos trâmites legais. Então, para vigência, órgão competente, poder competente. Esse poder competente tem que poder versar, falar sobre aquele assunto que vai vir previsto na norma, e ele tem que obedecer aos trâmites legais, às exigências aí para a elaboração de cada uma das leis. Cumpriu os 3 requisitos, nós temos a vigência ou validade formal da norma. No segundo bloco, a gente fala sobre a eficácia da norma. Até lá!